Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. É uma alegria imensa para mim poder voltar aqui à Quarta Igreja Presbiteriana, onde eu tenho uma família que muito estimo. Então, é uma alegria muito grande rever os irmãos. Recebi o convite do reverendo Clélio, que é amigo pessoal, rever alguns irmãos queridos. É o conselho da igreja que me dá a honra de poder ter a alegria de expor a palavra de Deus nessa manhã. Então, eu me sinto muito honrado e muito feliz também em ver muita gente querida aqui nessa manhã. Mas a nossa maior alegria é de poder estar diante do Senhor para cultuá-lo e receber a palavra dele em nossos corações. Portanto, eu gostaria de convidá-lo nesse instante a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Nós vamos trabalhar o texto bíblico apontando para o tema que nos foi proposto sobre a última pétala da tulipa. Se os irmãos bem lembrarem, é exatamente a pétala que causa confusão em alguns meios cristãos, porque ainda se aceita as primeiras pétalas, mas a última parece que engasga, e aí nem todos conseguem absorvê-la da maneira como deveria. Então, queira Deus que nessa manhã possamos desfrutar de um pouco dessas verdades que dizem respeito à preservação dos eleitos, ou mais comumente chamada da perseverança dos santos. Então, com o texto aberto, no Evangelho de João, capítulo de número 6, nós vamos trabalhar o verso 37 até o verso de número 40. João, capítulo 6. Se você localizou esses versos, gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura dessa passagem bíblica, que diz assim a palavra do nosso Senhor: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, que nos traz na manhã do dia do Senhor a tua casa, a tua presença. Estavam alegres sempre aquelas famílias que em um tempo muito antigo se juntavam à frente da tua casa, se reuniam no lugar onde o Senhor era adorado, na tenda do encontro, no templo. A alegria era o motivo que movia aquelas pessoas à tua casa. Por isso, meu Senhor, nós pedimos que essa mesma alegria seja contínua em nossos corações, sempre que ao amanhecer do domingo vir à nossa memória o salmo que nos incentiva a vir à tua casa, não com pesar, com lamentos, ou com qualquer outro sentimento que não diga respeito a um sentimento de adoração, de honra, de gratidão, de senso de serviço ao Senhor. Aquele salmo que nos diz que é alegria para o nosso coração quando alguém nos convida, nos lembra de vir à casa do Senhor. O salmo de número 122, de colocarmos os nossos pés na porta da casa do Senhor, e nos teus átrios encontrar o lugar
onde descansa o nosso coração, onde nossa alma se debruça sobre a palavra que é acima da palavra de qualquer homem, onde a palavra que ministrada sendo fielmente é a própria voz do Todo-Poderoso que criou céus e terra para nos edificar. Agora, Senhor, na manhã desse dia, nós rogamos que o Senhor nos ajude a que a Tua palavra seja recebida em nossos corações, que o Teu Espírito fale ao coração da igreja, que o Teu santo e excelso nome seja glorificado, que o Teu Filho seja exaltado. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no ano de 1618, um grande sínodo foi instalado na história da igreja. Um sínodo que não tinha pretensões individuais, senão movidas por uma outra razão, aquela em que um grupo de discípulos do famoso teólogo holandês chamado Jacob Arminio havia construído um documento que ganhou o nome de remonstrância, ou o documento de protesto. As igrejas reformadas da Europa, que haviam, ou que nutriam, que mantinham, e que já estava consolidada, doutrinas que eram basilares, já desde a Reforma Protestante, com os seus brados da Reforma. Ali, em 1618, foi reunido o Sínodo de Dort. Naquele sínodo, nós observamos que haviam delegados de vários países, representantes civis, porque matéria de doutrina não se discutia, pelo menos naquela época, apenas pela liderança eclesiástica, mas no estado, ou no país da Holanda, aquele sínodo convocou também líderes civis para darem o norte daquela reunião. O motivo era exatamente para avaliar esse documento dos arminianos, os 5 pontos que os arminianos elencaram, dizendo que a eleição não era incondicional, que a salvação ou o sacrifício de Cristo não era apenas por sua igreja, que a graça poderia ser resistida, que o pecado não foi lá tão devastador assim, mas comprometeu apenas uma parte do ser humano e não ele totalmente, e que o último ponto dos 5 pontos do arminianismo elaborava sobre o fato de que o cristão podia se perder, ou que ele poderia perder a sua salvação, que uma vez salvo não queria dizer ser salvo de modo eterno. Então, esses pontos são analisados pelos 5 pontos, pelo Sínodo de Dort, e nessa reunião, que durou mais ou menos um ano, mais de 100 sessões foram feitas. Hoje nós temos uma reunião a nível conciliar, pelo menos de ano em ano, na reunião do presbitério, nós temos ali 3 dias para resolverem questões pertinentes ao bom andamento da obra de Deus, dentro daquele concílio, mas esse aqui especificamente ele durou quase um ano, porque tamanha era a importância de se destacar a validade, a importância, a legitimidade daquelas doutrinas que, como diz Charles Spurgeon, não podem ser jogadas no calabouço, elas não podem ser aposentadas, de tal forma que eles refutaram esses pontos levantados pelos arminianos, ponto a ponto, mostrando onde estava o seu erro e mostrando qual era a proposição bíblica. Isso ganhou o nome, então, dos 5 pontos do calvinismo. Não foi porque teólogos calvinistas simplesmente se levantaram e vamos aqui escrever 5 pontos do calvinismo. Não, foi porque apresentaram um protesto contra essas doutrinas e agora os teólogos calvinistas da Europa vão levantar toda a refutação destes pontos que haviam sido erguidos. Especificamente, o último ponto que eles diziam, falo os arminianos, ou os discípulos de Jacob Arminio, dizia mais ou menos assim, que o homem sendo salvo por um ato de sua própria vontade, é uma filosofia
plenamente humanista, porque ela está toda voltada para o homem. Aí ele continua dizendo, sendo salvo por um ato da própria vontade livre do homem, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo. Se resolver mudar de ideia, ou de atitude, ou de decisão, para com Cristo, rejeitando. Esta possibilidade de perder-se, depois de ter sido salvo, é chamada de queda ou perda da graça. Era isso o que eles diziam. Bom, é lamentável que desde os séculos passados, desde não somente o século XVII, século XVI e século XVII, mas esse tipo de pensamento já era presente nos primeiros séculos. É por isso que o grande e conhecido teólogo, escritor, pensador e filósofo também, chamado Agostinho de Hipona, no século IV, ele precisou combater esses ensinos falsos que Pelágio havia também criado, se opondo àquela teologia bíblica ou princípios doutrinários bíblicos. Geralmente você vê grandes homens de Deus escrevendo contra qualquer tipo de teologia, de ensino herético, não porque eles quiseram, mas porque esses falsos ensinos começaram a entrar na igreja. Isso fez Paulo, isso fez João, isso fez Pedro. Eles são movidos a fazer apologia, da sua fé por causa dos falsos ensinos que estão sempre presentes. Então, aqui eu queria abrir um parênteses bem rápido para que pudéssemos atentar para o fato de que quando as múltiplas seitas, falsos ensinos estão começando a perambular dentro da igreja, chega o momento dos líderes, pastor, do conselho e também dos irmãos começarem a chamar a atenção e responsabilidade para si, para combater esses ensinos, para frear esses ensinos, para que não se torne algo prejudicial para a saúde doutrinária da igreja. Por isso que nós, em pleno século XXI, estamos voltando a rudimentos, a fundamentos históricos que foram estabelecidos na Reforma, que são estabelecidos ao longo da tradição da história da igreja, porque é de total relevância para a saúde da igreja. Contudo, apesar de lamentarmos o fato de que esses ensinos ainda permeiam o seio da igreja, o Evangelho de João, sendo ele o mais cristológico de todos os demais, sem tirar o mérito dos outros escritos, dos evangelhos sinóticos, mas, em especial, o Evangelho de João, ele destaca uma cristologia com mais amplitude. Ele fala de modo mais teológico do Filho, acerca do Filho de Deus. Cada evangelista apresenta Cristo de uma forma, Marcos apresenta Cristo como na forma de um servo, Lucas apresenta Cristo na forma do Filho do homem, e ele enfatiza atribuições, características mais voltadas para Cristo na sua humanidade. Mateus, por fim, apresenta Cristo como sendo o rei, escrevendo ele aos judeus. E aqui você tem João apresentando Cristo de um modo mais teológico, uma cristologia que aponta para doutrinas muito pertinentes à pessoa de Cristo. Um grande escritor que eu gosto muito dele, chamado Steve Lawson, ele fala que o Evangelho de João é o Monte Everest das doutrinas da graça, das doutrinas basilares do cristianismo. E entre essas doutrinas nós destacamos, porque não é somente do interesse de João falar sobre essas doutrinas, mas é de Gênesis a Apocalipse que você pode acompanhar os 5 pontos do calvinismo. Pastor, eu posso encontrar depravação total em Gênesis, em Apocalipse, em Êxodo, em Levítico. Você vai encontrar essas doutrinas espalhadas em toda a Escritura. Certa vez, quando Lutero estava escrevendo contra Erasmo de Roterdã, que era um outro humanista, que pensava na salvação de modo mais humanista, ele expressou a sua forma de contrariar Erasmo da seguinte maneira. Ele disse: eu não estou sozinho no meio dessa guerra de doutrina.
eu prefiro convidar dois grandes generais da Bíblia para que se coloquem à frente da minha fala. Com isso, ele queria dizer que a defesa doutrinária que ele estava fazendo contra Erasmo não era apenas uma defesa humana, de apenas especulações humanas. E aí ele disse, eu queria convidar dois grandes generais à frente da batalha. E um desses generais foi exatamente João. Com o termo general, ele queria dizer que havia um exército de textos bíblicos para fundamentar cada doutrina da graça. E o outro general que ele chama é o apóstolo Paulo, que em todos os escritos de Paulo existem uma defesa clara e objetiva e contundente dessas verdades. Então, o Evangelho de João vai nos apresentar esse apontamento da preservação dos eleitos ou da perseverança dos santos. Quando nós percorremos o contexto imediato dessa passagem de João capítulo 6, você vai estar situado exatamente no momento em que Cristo havia multiplicado os pães a um povo que está sedento pela bênção, mas não pelo abençoador. Alguém que quer mais nutrir daquilo que Cristo pode fazer do que mesmo quem Cristo é. Aqueles que estão com fome do pão da terra, mas eles não têm fome do pão do céu, do pão vivo que desceu do céu. Por esse mesmo motivo é que Jesus Cristo interrompe o momento ali em que a multidão, as muitas pessoas que o seguiam, ele interrompe aquele momento que o alvoroço estava presente e começa a falar exatamente sobre a sua missão. E aí ele começa lá, já desde o Antigo Testamento, mostrando que no momento em que o povo padeceu no deserto, Deus havia provido aquela multidão que estava sendo guiada pelo deserto com o maná que veio do céu. E ele vai mostrando, que aquilo era uma providência divina, e ao mesmo tempo, o povo agora do presente não estava acreditando que Cristo era aquele que foi enviado por Deus. E aí ele contrapõe ou corrige o pensamento de muitos que estavam ali. Se você for acompanhar a narrativa completa do capítulo 6, que tem 70 versículos, você vai acompanhar esse discurso de Cristo, mesmo na hora em que eles estavam olhando para Cristo, não da forma salvadora, mas unicamente na forma de obter dele aquilo que era mais terreno do que mesmo espiritual. O versículo 36, se você observar, ele diz, embora me tenhais visto, vocês não creram. Verso 36. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Verso 35, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora o 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, vocês não creram, ou vocês não estão crendo. Há pessoas que estão diante do discurso de Cristo, diante da pregação do Senhor, mas elas simplesmente decidem não crer. Elas não acreditam que Cristo, ele é de fato Filho de Deus. Elas estão ali unicamente para sorver do Senhor aquilo que ele podia fazer por elas. Eles não estavam olhando, em outras palavras, para Cristo de modo salvador. Eles não olham para o Senhor de modo salvador e salvadoramente. Entretanto, Jesus tinha a certeza de que acabariam vindo a ele aqueles que eram seus eleitos, aqueles que lhe pertenciam, e receberiam a fé para receber o pão da vida. O diálogo aqui nessa passagem, que nós lemos do verso 37 até o 40, termina com uma exposição exatamente desse tema que nós vamos tratar hoje. Então, o tema que eu quero conversar com os irmãos hoje é o que fundamenta a preservação, o que fundamenta a perseverança da igreja, dos eleitos, das ovelhas. Nós vamos acompanhar pelo menos 3 fundamentos importantes. O primeiro deles é a soberana eleição da pessoa do Pai. Então, se você for observar o verso 37, por favor, volte seus olhos para o verso 37, veja o que aqui diz,
nas palavras de Cristo, notem bem, não são as palavras do narrador, que é onisciente, são as palavras do próprio Cristo. Isso tem um significado muito importante na compreensão do texto bíblico. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você observa que João está deixando claro aí, primeira coisa que João está deixando claro aí, quem é que fala? Quem é que está produzindo essas palavras? É o próprio Cristo. Você observa que não é João quem diz assim, todo aquele que o Pai me dá, mas é o próprio Cristo que diz, todo aquele que o meu Pai me dá, esse vai vir a mim. Então, quando João destaca quem é o personagem central dessa narrativa, que nós compreendemos que é o próprio Cristo, então já há um peso muito grande. Porque entre as palavras dos autores sagrados e a palavra de Cristo, não é que o restante da Escritura não tenha proeminência. Mas nenhum dos apóstolos poderiam ter dito isso. Nenhum dos patriarcas poderiam ter feito essa afirmação. Nenhum dos profetas jamais poderia arrogar para si essa autonomia de proferir as palavras como estas que Cristo proferiu. Somente o Senhor era quem poderia ter dito o que acabou de ser dito aqui. E você deve notar que são palavras ou expressões repletas de convicção e de certeza. Nenhuma das ovelhas que o Pai me dá vão se perder, e todas aquelas que Ele me deu, essas vão vir até mim. Quem fala isso é Cristo, não é pastor. Quem fala isso é Cristo, não é a igreja. Quem fala isso é Cristo e não apenas a tradição. Quem fala isso é o Filho de Deus. E por isso, como cristãos que somos, presente no século da maior miscelânea religiosa, diante do buffet de seitas e heresias que têm sido apresentadas na nossa época, nós precisamos mais do que nunca voltar os nossos olhos para os fundamentos da Escritura e observar a importância que elas têm, principalmente quando elas nos dizem respeito à vida dos ensinos que nós nutrimos ao longo da nossa jornada aqui na Terra. E é aqui que nós vemos emergir a grande verdade da escolha divina, ou da soberania de Deus, da soberania do Pai, ao eleger um povo muito antes de Cristo vir ao mundo, e muito antes do mundo ser formado, muito antes das estrelas virem compor o céu, muito antes da fauna e da flora existir, muito antes do próprio homem ser colocado no jardim do Éden. Antes de todas as coisas, o Senhor já havia dado ao seu Filho aqueles que lhe pertencem de uma ponta a outra no tempo e no espaço, porque Ele é soberano. Deus é soberano para escolher um povo antes de tudo existir. É isso que Cristo está dizendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá, ou esses virão a mim. Esses está relacionado, meus irmãos, a um grupo. Perceba bem, cada expressão da passagem bíblica, como é clara. Ele não está dizendo que o mundo todo vai vir a ele. Ele não está dizendo que todas as pessoas que existiram no passado, no presente e futuro virão a ele. Embora esta pudesse ser uma verdade, de que muitos vêm para a igreja, mas nem todos serão salvos. De que muitos ainda podem estar presentes na igreja visível, mas nem todos fazem parte da igreja invisível. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que o evangelho vai trazer muitos aos pés da cruz, mas que muitos vão voltar, renegando o Senhor da cruz. É um grupo específico. É apenas as suas ovelhas, é apenas o povo de Deus. Ele não veio aqui buscar uma esposa e qualquer tipo de outra pessoa além da sua esposa. Ele veio buscar unicamente sua esposa, uma única igreja, e não várias igrejas. Ele vem buscar o seu povo santo. É um grupo de pessoas. Na primeira parte do verso 37,
É importante você notar que a palavra todo, ela na Bíblia, pelo menos em João, e juntamente com a palavra mundo, tem diversos significados. E Jesus usa essa palavra todo para indicar o total de crentes e não um universalismo. Ele não está dizendo todos virão a mim. Ele está dizendo todo, na sequência da expressão, da construção gramatical da própria palavra de Deus, ele indica logo à frente, todo aquele. E já limitou. Ele já está limitando qual é o número de pessoas, mas ele está dizendo que são todos aqueles que o Pai vai lhe dar. Ele limitou um número para ele, limitado pelo Pai. Todo aquele indica o total de crentes. No início da segunda parte do verso, ainda do verso 37, você vai observar a outra expressão, o que está visando agora. Ele parte do todo para o individual. Todo aquele, ou o que o Pai me dá. O que aí está indicando cada crente individualmente. Se por um lado é todos, mas não todos na forma de toda a humanidade, mas todos aqueles que o Pai dá, agora ele está dizendo de forma individual cada crente, cada cristão ao longo da história. Uma das maneiras de você comprovar isso é o próprio Evangelho de João, no capítulo 17. Cristo intercede pelas ovelhas que viriam para ele. Ele intercede pelas ovelhas imediatas, mas também o faz pelas ovelhas que viriam futuramente até ele. Meus irmãos, antes de tudo ser criado, antes de todas as coisas virem a existir, nós já havíamos sido dados a Cristo. A igreja já havia sido dada a Cristo. Já havia sido feito um pacto entre o Pai e o Filho, que na teologia é chamado de pacto salutes, ou um pacto entre o Pai e o Filho, onde o Pai designa o Filho para que o Filho, sendo eleito pelo Pai, fosse o salvador dos eleitos. Você compreende essas expressões? O Filho é eleito por Deus, o Pai, para ser o salvador de todos os eleitos que viriam a Ele. Porque já havia esse pacto antes de todas as coisas existirem. A obra que Deus começa na eternidade, Ele vai levando a cabo na medida do tempo e do espaço, onde sua graça vai alcançando o seu povo. Por quê? Porque Deus não é semelhante aos homens. Ele não pode ser colocado no canto da parede e ser assemelhado aos homens. Tudo que Deus começa, Ele termina. Não importa a que ponto cheguem aquelas pessoas que estejam perdidas no mundo, que o Senhor não comece uma obra e a deixe inacabada. Tudo que Deus começa, Ele vai terminar, Ele já terminou ou Ele está terminando. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, onde milhões de promessas são feitas por muitas pessoas, mas nem todos conseguem cumprir suas promessas, ainda mais num momento político como esse que nós estamos vivendo. E eu queria que você olhasse bem. Homens são falhos, eles prometem, nós somos falhos, não somente lá fora, nós somos falhos, nós prometemos e não cumprimos. Muitos prometem acerca de nós e não cumprem. Às vezes somos nós que prometemos a outras pessoas e também não cumprimos. Às vezes nós fazemos isso com a criança, nós prometemos a criança e não cumprimos, não conseguimos, não temos o compromisso. Nós somos falhos, nós erramos, porque nós somos de estrutura falível. Nossa palavra é falha, nossa postura é falha, nossos pensamentos são muitas vezes falhos, nossas decisões são às vezes precipitadas. É totalmente vulnerável à falibilidade. Mas nunca pense que Deus é como você. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. O que Ele diz, Ele honra a sua palavra. Por isso que em toda a Escritura você nunca vai ver Deus jurando pelo povo. Ele diz, eu juro pelo meu próprio nome. Para fazer com que o povo acreditasse que se Deus jurando pelo seu próprio nome, Ele era capaz de cumprir a sua palavra. Quando Deus começa, Ele termina. Na sua casa, na sua vida, na salvação dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, das pessoas que convivem no seu lar, por quem você ora, a quem você tem ministrado a palavra, o que Ele começar,
ele vai terminar. Não é uma palavra minha, mas eu gostaria que você fosse até a carta de Paulo, no capítulo 1 da carta de Filipenses, o verso de número 9, para você atestar esse argumento auxiliar do apóstolo Paulo em relação ao que João está dizendo. Capítulo 1, verso 9, carta de Filipenses, diz assim: aliás, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra, e certamente Paulo está falando aqui sobre a salvação daquela igreja, ele há de completar até o dia de Cristo. Meus irmãos, essa é uma verdade também que alguns teólogos da presente época que nós vivemos, como, por exemplo, Donald Carson, ele complementa esse entendimento dizendo a seguinte frase: Jesus preserva aquele que virá até ele. Ele o manterá dentro, isto é, ele manterá para si o seu povo e jamais o rejeitará. A preservação dos eleitos, meus irmãos, ela se deve à eleição do Pai. E essa é uma verdade também atestada pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria que você voltasse agora algumas páginas e encontrasse na carta de Efésios, no capítulo 1 e o verso 4, o que Paulo diz acerca da eleição do Pai. Capítulo 1, verso 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Sermos escolhidos nele, quer dizer que fomos escolhidos em Cristo, mas quem nos escolheu foi o Deus Pai, que está logo no início do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai, que nos escolheu em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a nossa salvação, a nossa preservação, a nossa perseverança, ela é contínua, ela é exata, ela nunca vai falhar, porque quem nos escolheu foi o Deus Pai, que é soberano, não dependeu de nós, mas a nossa salvação continuará preservada por conta da preservação dos eleitos operada pela soberania do Pai. Essa é uma obra poderosa da salvação, meus irmãos, que estava nos planos de Deus desde antes de todas as coisas serem feitas. O eleito de Deus foi dado a Cristo muito antes dele vir ao mundo. A salvação é um ato da livre escolha soberana do Pai. Um segundo fundamento: se o primeiro é a eleição do Pai, não é do homem, mas unicamente do Pai. O segundo é a obediência meritória do Filho, ou a obediência sacrificial de Cristo. Perceba, versos 38 e 39, o que diz o Senhor Jesus. Volte para João capítulo 6, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Cristo está deixando claro que aquilo que o Pai começou, o Filho está levando a sério. O Filho está levando a sério a missão que ele recebeu do Pai. Você vai notar isso nas palavras de Cristo, nesses versos, conforme ele bem destacou. O verso 38, meus irmãos, declara a razão pela qual o Filho não lançará mão daqueles que foram dados a ele. Por quê? Porque ele desceu do céu, não foi para fazer a sua vontade. Ele desceu do céu para fazer a vontade de quem? Do seu Pai. Ele é um filho obediente. E ele vai fazer a vontade do Pai até a cruz.
até ao ápice da sua humilhação, que é na cruz. Ele é obediente de uma maneira tal, meus irmãos, que mesmo sabendo que você e eu éramos pecadores, rebeldes, filhos da ira, andando errantes nesse mundo, que desagradava ao Senhor, que pecava continuamente, escravizados pelo pecado, longe de Deus, da sua palavra, da ética dos 10 mandamentos, ainda assim o Senhor morreu para salvar pecadores como eu e você. É amor primeiro dele, antes de qualquer tipo de expressão de amor nossa. Ele é obediente muito além da própria cruz, quando ele sabe que ele vai morrer por ímpios. Mas ele é obediente. Ele vai até o fim e ele não desiste. Um parêntese aqui, é que quando nós olhamos para uma verdade tão aterradora como essa, nós somos constrangidos. O espelho da palavra de Deus que traz um diagnóstico da nossa alma, nos mostra que nós não somos tão fiéis a Deus assim como deveríamos ser. Que embora na consciência de que nós somos falhos, nós não conseguimos manter na trilha da nossa jornada até o céu fidelidade ao Senhor, amor à sua palavra, amor à sua casa, amor à igreja de Cristo. E um grande exemplo disso tem sido notável e muito visível em muitas igrejas, de que passado mais esse terror da pandemia, parece que muitos cristãos ficaram amortecidos. Cadê o zelo pela palavra do Senhor? O zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo culto ao Senhor, o zelo por estar alegre, feliz e contente com a família da aliança, em comunhão com os nossos irmãos, desenvolvendo a nossa relação ainda mais com o Senhor, de gratidão, porque Ele não nos permitiu passar pelo Covid, ou se permitiu, nos deu o livramento de não morrer dele, de ter a liberdade de culto e de adorá-lo, porque Ele nos colocou num país que, embora ainda muitos se atrevam a contra-atacar fundamentos basilares da palavra de Deus, ainda assim nós temos a liberdade do direito religioso. E parece que ficamos amortecidos. Tanto faz ir para a igreja ou não, tanto faz servir a Deus ou não, tanto faz assumir um cargo na igreja ou não. Não, meus irmãos, Cristo foi obediente até a cruz e morreu por mim e você, sendo eu e você ainda pecador. Agora, num contraste absoluto, nós temos um santo do outro lado, um Deus poderoso, um Cristo que nos salvou e um mínimo que nos é exigido diante dele. Muitas vezes nós não somos o suficientemente capazes, em fidelidade e amor, expressar o quanto nós temos de gratidão para com ele. Com isso não estou dizendo que não devemos ser em hipótese alguma imprudentes ou insensatos, a ponto de fazer as coisas sem pensar e sem tomar as medidas que são necessárias para fazer aquilo que deve ser feito. Mas a casa do Senhor nunca deveria deixar para ser colocada em segundo, terceiro plano. Serviço essencial para a igreja, ou a igreja é um serviço essencial na sociedade. Você vai na farmácia, você compra uma medicação para ansiedade, você compra material de construção para levantar a sua casa, você vai na padaria, compra pão para comer, para se alimentar, compra alimento no mercado. Tudo é terreno. Sua casa é terrena, o pão que você come, você daqui a pouco vai voltar a ter fome novamente. O alimento que você compra, você vai voltar a ter fome novamente. O remédio que você está tomando, você precisa continuar tomando. Mas a casa do Senhor é remédio para a alma, é o pão que nos traz alegria, é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos dá o norte. Nós, na casa do Senhor, somos edificados para a vida eterna e parece que a casa do Senhor se tornou o último lugar onde se deveria estar, porque parece que somente na igreja se transformou o foco de vírus. Contraste. Cristo fez por nós, nos ensinando que o mínimo deveríamos fazer por Ele. Agora, eu preciso dizer uma coisa também. Não é que você obrigatoriamente tenha que vir para a casa do Senhor para servi-lo, porque Deus não precisa de mim, nem precisa de você. Ele tem glória própria.
Ele continuará sendo Deus ao longo de toda a eternidade, sem precisar que nenhum de nós estejamos diante dele para o servi-lo. Mas porque ele nos ensina que é na casa dele, ele quer que a sua igreja esteja, onde nós somos abençoados, edificados, instruídos, guiados, fortalecidos, alimentados, então nós fazemos isso em amor. Mas, por que Cristo então encarna? Qual é de fato a essência da encarnação de Cristo? Por que ele vem para a terra? Qual é o sentido disso? Por que Cristo veio para o mundo? O que levou Cristo a colocar os pés num lugar onde ele saberia que iria morrer? Ele já sabia que viria para morrer. Isso já estava predeterminado pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, de que o seu filho seria moído, seria transpassado por causa das nossas enfermidades, por causa dos nossos pecados. Por que ele encarna? Deixa eu dizer para você com uma expressão bem clara. Ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Ponto. O pai disse: meu filho, eu quero que você faça isso. E o filho disse: tá certo, meu pai, eu vou. Ele não disse isso para Abraão, ele não disse isso para Isaac, ele não disse isso para Jacó, ele não disse isso para Davi, ele não disse isso para Salomão, ele não disse isso para Absalão, ele não disse isso para os reis, para os juízes, para os profetas, para os patriarcas, ele não disse isso para os apóstolos, ele não disse isso para ninguém, ele disse isso para o seu filho: eu quero que você seja o salvador da minha igreja. Nem que os homens quisessem, eles poderiam ser. Por isso que a salvação não está em um homem, a salvação não está nas placas denominacionais, a salvação não está em nenhum outro, a não ser naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa confissão de fé diz que fora da igreja não há salvação, mas é num sentido muito claro de que é na igreja onde você ouve a pregação do Evangelho, é na igreja onde você ouve a exposição bíblica da palavra de Deus, para que você conheça de fato o verdadeiro Salvador. Cristo veio para fazer a vontade do seu Pai. As ovelhas, elas não se perdem, porque ninguém pode tirar das mãos do Pai, e nem muito menos das mãos do Filho. A briga teológica entre arminianos e calvinistas é tentar, muitas vezes, desconstruir o que as passagens bíblicas dizem de forma muito clara. Como é que eu posso arrancar o texto que o reverendo Clélio acabou de ler, como é que eu posso arrancar alguém das mãos do Pai e das mãos do Filho, e dizer que a salvação dessa pessoa é possível de perda? É um olhar humanista, fraco, de um Deus que não pode, de um Deus que não é olhar para Cristo e invalidar o seu sacrifício, não considerar que o sacrifício de Cristo tenha sido de fato eficaz, embora seja eficiente para salvar o mundo todo, mas ele é eficaz pela aplicação da sua obra, a quem se destina. João capítulo 10, versos 28 e 29, não preciso nem ler, porque o pastor acabou de ler aqui com os irmãos: ninguém arrebata as ovelhas das mãos do Senhor. O pai segura de um lado, o filho segura do outro, e ali o eleito caminha firme. Por mais que ele caia, o Senhor o levanta. Por mais que ele falhe, o Senhor o traz de volta ao caminho. Por mais que ele seja um filho pródigo. Porque na parábola do filho pródigo não tem nada de filho pródigo. Nas palavras de Tim Keller, o pródigo ali nem é o filho mais novo, nem é o filho mais velho. O pródigo ali é Deus, o Pai. Porque o que é pródigo? Esbanjador. Quem é que está esbanjando graça ali? É o Pai. É o pai que mata um novilho quando o filho pecador foi lá, se sujou todo no mundo e voltou, o pai manda fazer uma festa. O filho mais novo que estava dentro de casa, que representa os fariseus, o Senhor traz também ensinamentos ali para eles. E no final da parábola ele diz: tudo que eu tenho é teu, meu filho. Por que você está com inveja do seu irmão mais novo? Esbanjador, o pai. Então, não há como alguém de fato salvo possa ser perdido nesse mundo, a menos que nunca tenha sido de fato convertido. Ah, pastor, mas tem pessoas que às vezes vêm para a igreja e depois nunca mais veio. Bom, nem eu nem você recebemos alguma autonomia divina para fazer juízo de valor da salvação de alguém ou não. Mas nós podemos compreender que a salvação de uma pessoa se demonstra através também da sua vida prática.
Não posso dizer que alguém salvo lá fora, apenas Deus, que vinha para a igreja e deixou de vir, se ela não mostra que ama a Deus, se ela não está presente nas reuniões da igreja, se ela não é, uma pessoa, de fato, que represente o testemunho cristão em casa, no trabalho, em qualquer lugar, não vou poder dizer, porque a árvore se conhece pelos seus frutos. Né? Você sabe que a árvore é boa pelo fruto que ela dá. Mas aqueles que são dados ao Pai, ao Filho, jamais vão se perder. Eu gostaria de ilustrar essa verdade com uma história onde um pregador puritano, dos irmãos Skine, Ebenezer Erskine, 1680, ele foi visitar uma mulher que estava no seu leito de morte, já bem idosa, e amavelmente ele vai consultar a fé daquela irmã. Quando chega naquele hospital, vendo aquela irmã já em momentos finais da sua vida, visitando ela, ele perguntou: você não tem medo de escorregar por entre os dedos do seu Senhor? Em outras palavras, ele estava perguntando: você está certa da sua salvação? Ou você teme perder a sua salvação? A resposta dessa mulher é impressionante. Ela diz o seguinte: isto é impossível, pois estamos unidos a Cristo e somos parte do seu corpo. Não posso escorregar por entre os dedos dele, porque sou um de seus dedos. Além disso, Cristo pagou um alto preço, um preço muito elevado pela minha redenção, para me livrar das mãos de Satanás. O pregador escuta, atento e maravilhado aquilo que aquela senhora disse. E antes dele proferir as suas próximas palavras, aquela senhora chama a atenção do pregador de novo e o interrompe dizendo assim: se eu me perdesse, pastor, eu perderia mais do que eu mesma. Eu perderia a minha salvação, Cristo perderia a sua glória, porque uma de suas ovelhas se perdeu. Um compositor chamado August Toplady também endossa essa verdade, dizendo que cada indivíduo da humanidade, por quem Cristo obedeceu e por quem ele sangrou, certamente será por sua justiça e morte, e sem a exceção de nenhum dos seus redimidos, considerando que Cristo pagou a dívida da perfeita obediência e o sofrimento penal. A nossa salvação está assegurada por causa do que Cristo fez. Em síntese, é isso. O que Cristo fez por mim e por você, que ninguém pode fazer, traz a mim a segurança da minha salvação. Por mais que cheguem dias que você não tenha segurança dela, não quer dizer que a falta de segurança seja a ausência de salvação. Esse é um outro ensinamento no capítulo 18 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que vai nos ensinar acerca da segurança da salvação. Mesmo que chegue os maus dias, os dias tenebrosos da noite escura da alma, onde falte-nos a segurança da salvação e pensemos que nós não estamos salvos em Cristo, ainda assim, isso não pode ser uma prova de que nós não estamos salvos, apenas estamos atravessando momentos difíceis da nossa vida. Pedro atravessou um momento como esse, Davi, tantos outros e muitos de vocês que estão aqui. E nós enfrentaremos esses dias, sim. Há dias que nós estamos aqui na fé. Nós somos alegres e espalhamos alegria. A nossa fé é motivo de referência para a vida de outras pessoas. Mas há dia que nós estamos aqui. Ninguém nos vê, muitas vezes tristes, muitas vezes sozinhos, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, somente nós e Deus. Mas mesmo assim, o Senhor não nos desamparou, não nos deixou se perder no caminho. Ele vai nos guiar, estando aqui ou estando aqui, nós chegaremos intactos lá na glória. A terceira e última, meus irmãos, verdade que eu queria destacar aqui, é que se primeiro é a obediência soberana do Pai, o segundo fundamento é a obediência meritória do Filho, a terceira é a aplicação da obra do Espírito, versículo de número 40. Volte seus olhos para o texto bíblico para nós concluirmos. O verso 40 que diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último
dia. Aqui no versículo 39, algo mais importante é acrescentado. Se você observar o que é que Jesus Cristo está dizendo a respeito da vontade do Pai. Ele fala no verso 39 acerca da vontade do Pai, e novamente ele repete a vontade do Pai no verso de número 40. Isso quer dizer que Cristo quer chamar a atenção em relação à vontade do Pai. Nos versículos anteriores, o texto diz que o Filho dá as boas-vindas a todos os que o Pai lhe dá. Aqui o texto acrescenta que ele os guardará até o fim. Essa é uma característica da preservação da igreja, ou a preservação dos eleitos. Esse acréscimo também é muito confortador para nós, porque ele nos guardará até o fim da nossa jornada. Peregrino, peregrina que aqui está, que nos ouve através da internet, tenha por certo que o Cristo da cruz o guardará até o fim da sua jornada. A ideia aqui é que o eleito será protegido até o fim. Qualquer daquele que for a Cristo, o Filho de Deus, com os olhos da fé salvadora, e nele crer, esse sim terá a vida eterna. Essa é a fé salvadora, que é obra do Espírito Santo. Capítulo de número 14 da nossa Confissão de Fé de Westminster destaca a justificação pela fé, ou a fé salvadora. A fé que nos é dada por Deus, pelo Espírito Santo, para que nós venhamos crer. É sobre esse tipo de fé que está sendo colocada aqui acerca do crer em Cristo de modo salvador. Mas onde está o Espírito Santo aqui? Bom, evidentemente você não vai ver o Espírito Santo presente aqui nesse texto. Mas porque ele não está presente no texto, não quer dizer que ele não esteja presente implicitamente. Como é que você faz doutrina? Você analisa um texto juntamente com outro e outros, e você forma um entendimento de um princípio bíblico. Você sabe que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então é ele quem vai levar os eleitos a crerem em Cristo. Ele não está presente no texto aqui, de forma explícita, mas ele está presente de forma implícita, porque quem vai levar os eleitos ao Pai é o Espírito Santo de Deus. É ele quem faz a obra soberana da regeneração. Você vai notar isso de uma forma mais ainda detalhada por causa do verbo que o autor usou. A palavra olhar, o verbo olhar, que não é meramente ver a Cristo de forma perceptiva. É preciso ver e crer. Esse olhar aqui é aqueles que veem e creem, é aqueles que conseguem crer por causa exatamente da obra do Espírito Santo, porque ninguém pode crer no Filho sem que antes tenha sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas pessoas que ouvem muitas vezes a pregação, que são evangelizadas, elas dão as costas, não querem saber, porque o Espírito ali ainda não os regenerou. Eles ainda continuarão mortos nos seus delitos e pecados, até que sejam ressuscitados para crer de fato no Evangelho de Cristo. Bom, a obra do Espírito Santo é poderosa para levar homens até Deus. E o Evangelho de João ainda, no capítulo 3, o verso 8, nós vemos aqui uma força descomunal, sobrenatural e soberana sendo apresentada por Cristo a Nicodemos, quando ele diz o seguinte, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, é todo aquele que é regenerado, que é vivificado, que recebeu nova vida através do Espírito Santo de Deus. Cristo está pontuando que quem faz a obra da regeneração é a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E ele diz que o Espírito é como um vento. Ele não é o vento, ele é como um vento. Não sabes de onde vem, não sabes para onde vai, mas ouves a sua voz. O vento sopra onde quer. O vento não pede permissão a ninguém, ele simplesmente sopra.
É por isso que você vai ver, certa época do ano, principalmente nos Estados Unidos, furacões se formando. Recentemente o furacão Harvey, que devastou grandes proporções das cidades, algumas cidades dos Estados Unidos, entre outros que acontecem. Furacões, tufões, são um exemplo de ventos que se formam por questões da natureza e acabam devastando cidades. Levam navios para dentro da cidade. Destrói árvores centenárias. Leva pessoas, ou muitas pessoas, à morte. Isso é o que o vento faz. Você tem um vento de modo natural agindo dessa forma, e aqui está Cristo dizendo que o Espírito Santo age como o vento. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, ele não é aquele que fica do lado de fora da porta do coração do homem, batendo, para ele abrir e entrar. Muitos dizem assim, mas aceite Jesus, para que você venha ceiar com ele e ele ceiar com você. Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Espera aí, que Cristo é esse que você está pregando? Deixa Jesus entrar? Deixa o Espírito Santo agir? Que cântico é esse que você está cantando, ou que Cristo é esse que você está pregando? O Espírito Santo de Deus, irmãos, coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Ele não pede permissão a ninguém. O Espírito Santo é Deus. Ele é soberano como o Pai e o Filho. Ele não vai pedir permissão a nenhum, principalmente os que estão em um estado de nécros. Aqueles que estão mortos. Como um morto vai responder? Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele não pede permissão, ele não bate, mas aqueles que são os eleitos de Deus, ele vai vir e vai colocar essa portinha abaixo, vai colocar ela ao chão e vai entrar com a palavra da verdade e encravar no coração daquele que é eleito e tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. É nisso que é vista a obra do Espírito Santo. É desta forma que você vê o Espírito Santo agindo. Porque se não fosse isso, você que está aqui sentado na igreja hoje, você não estaria aqui. Você estava fazendo a mesma coisa que você fazia antes, servindo ao mesmo ídolo que você servia antes, escravizado nas mesmas filosofias que você estava antes. Estávamos todos arruinados, cegos, pobres e miseráveis e nus. Estávamos perdidos na sarjeta do pecado, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos crimes contra Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz, e ele assim o faz, e a grande prova disso é que você está aqui, porque ele venceu o seu coração, porque ele venceu a sua religião, porque ele venceu as suas filosofias, porque ele entrou no seu coração e transformou a sua vida e lhe deu um novo coração, um coração de carne, e apregou no seu coração a lei do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Porque o Espírito Santo de Deus fez essa grande obra em nossas vidas. Meus irmãos, eu quero terminar mencionando que até mesmo quando nós estivermos no momento onde não tivermos mais controle da nossa vida, que é diante da morte, quando nós tombarmos, mesmo assim, ali, Cristo, o Filho, Deus o Pai e Deus Espírito continuará nos guardando. Quando Cristo disse, jamais perecerão, ele está dizendo assim, jamais vocês provarão do fogo do inferno. Jamais a alma de vocês serão aniquiladas. Jamais vocês serão alvo do juízo divino. Na nossa morte, um dia quando tombarmos, e nós vamos tombar, atente para as palavras que eu quero concluir com elas, as palavras de Spurgeon. Em conversa com um ateu, um filósofo ateu, que questiona Spurgeon sobre como Cristo haveria de ressuscitar a sua igreja, como poderia desenterrar partículas do corpo humano, principalmente daqueles que de repente foram
perderam braço, perna em acidentes ou que foram lançados ao mar ou qualquer coisa do tipo. Spurgeon responde da seguinte forma: Deus pode fazer isso, basta que Ele fale a sua palavra. E cada átomo, embora possa ter viajado milhares de léguas, mesmo que possa ter sido soprado como pó através do deserto, e logo tenham caído no seio do mar, e depois tenham descido nas profundezas deste, para ser levadas a uma praia deserta, sugado por plantas, alimentados novamente por animais, ou atravessado a estrutura de outro homem, eu digo que o átomo individual deve encontrar os seus pares, e ante a trombeta do arcanjo, a totalidade das partículas daquele homem viajará para o seu local designado, e o corpo, todo o corpo que foi posto dentro da terra, esse ressuscitará e ascenderá novamente para estar eternamente com Deus na glória. Nossa salvação, irmãos, ela começou na eternidade e ela vai se manter segura até a outra ponta da eternidade. Porque 3 pessoas trabalham por isso: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tem dúvida, irmãos, de que sua salvação pode se perder, eu preciso dizer a você, você ainda não conhece o Deus da Bíblia. Mas se você ouviu a mensagem nessa manhã e tem refrigerado, refrescado a sua memória de outros ensinos que você tem aprendido, creia no Deus da salvação, no Deus que pode guardar o seu povo, no Deus que salva pecadores a despeito do quão longe estejam dele, e na obra que o Espírito Santo de Deus faz, vencendo corações humanos. Creiamos assim dentro da nossa casa, creiamos assim diante daqueles que evangelizamos, creiamos assim quando nós curvarmos os nossos joelhos e vamos orar pelas almas que estão se perdendo. Creiamos assim em toda a nossa trajetória de vida. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus bendito, nós queremos te louvar, Pai, porque eu não sei há quanto tempo muitos dos teus filhos que aqui estão já estão presentes na fé cristã. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que aqui estão, ó Deus, porque o Senhor tem os fortalecido. Porque há momentos que falta fé, falta força, falta vigor, falta ânimo. Não são poucos os dias que esses sentimentos, esses momentos acontecem em nossa vida. Mas mesmo na pouca fé, ó Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está ali no barco, protegendo, guardando, guiando, dando graça, intercalando os momentos de prova com paz, com resiliência, com alegria, porque o Senhor está presente. Continua preservando a tua igreja, continua guardando o teu povo aqui na Igreja Presbiteriana das Malvinas. Continua dando graça ao teu servo, o pastor Clélio, que continua na jornada pastoreando esse rebanho. Ajuda o teu filho na perseverança do ministério. Guarda-o sempre, juntamente com sua família, a servir ao Senhor e cumprir sempre a sua missão em ensinar, pregar e cuidar do teu povo. Da mesma forma, ó Deus, pedimos pelo conselho dessa igreja, os ajuda, ó Deus, como líderes da casa do Senhor, a que sejam perseverantes, a que encontrem reforço, ajuda e graça na obra da salvação realizada em Cristo Jesus. Que sejam, ó Deus, servos perseverantes nessa jornada. Abençoe os jovens dessa igreja, que mantenham seus olhos sempre fixos no autor e consumador da fé, que jamais vacilem os seus olhos para a direita ou para a esquerda, e por mais que o mundo bombardeie, ó Deus, a sua fé, que o Senhor possa os manter com os olhos fixos em Cristo. Ó Deus, nós te pedimos por cada família que aqui está, que o Senhor preserve, que o Senhor guarde, que o Senhor guie, que o Senhor salve aqueles que ainda não te conhecem, que a graça do Senhor seja descortinada e revelada ao coração daqueles por quem teus filhos oram. Nós te pedimos ao Senhor, para que o Senhor abençoe também os nossos irmãos, aqueles que estão prestes
a assumir cargos públicos nessa eleição. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os guie numa tarefa tão árdua como essa, de exercer um cargo público, mas os proteja, os guarde seus corações, e lhes dê graça sobre graça, para que possam manter a fé, mesmo diante de um sistema mau e corrupto. É assim que nós oramos, ó Deus, te sendo grato pela grande obra da salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém.